Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esse período que não poderemos nos reunir no nosso templo, nossa igreja quer se manter ativa e faremos o uso desses recursos tecnológicos, uma nova ferramenta para juntos podermos adorar ao nosso Deus. Então, nesta manhã, vamos adorar ao nosso Deus. Convido a todos aí da sua casa, onde você estiver, para juntos adorarmos ao nosso Deus nesta manhã. Vamos então cantar um cântico de adoração ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo número 95 e vamos juntos fazer a leitura dos versículos 1 ao 7, apenas a parte A do versículo 7. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Meus irmãos, nesse período de isolamento, nesse período dessa pandemia, desse vírus, isso muito nos assusta, isso traz um medo à sociedade, nós temos visto isso, mas o salmista aqui nos relembra, nos traz à nossa memória a soberania do nosso Deus. É nele que nós devemos confiar e nesses tempos tão difíceis. O salmista nos convida a adorar a esse Deus, Deus que nos criou, Deus que criou esse mundo. E Ele é soberano sobre todas as coisas, que não nos esqueçamos disso. Nesse momento, então, eu convido você a fazer uma oração junto comigo de adoração ao nosso Deus. Vamos trazer à nossa memória, ao nosso coração, essa lembrança de que Deus é soberano acima de tudo, Deus é criador, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele está acima de todas as coisas. Santo Deus, a Tua palavra, ela nos conforta, ó Deus, porque ela traz à nossa memória a Tua grandeza, a Tua soberania. Ela nos relembra, ó Pai, que o Senhor é Deus poderoso, é grande, é nosso refúgio, é nossa fortaleza. E nós estamos reunidos nesta manhã, ó Deus, para prestar um culto de adoração a Ti.
Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, porque nós cremos, ó Pai, na Tua grandeza, na Tua soberania, no Teu poder sobre todas as coisas, ó Deus. E nós queremos aproveitar também, ó Pai, para colocar, ó Deus, a igreja da Vila Sônia em Tuas mãos, a cidade de São Paulo em Tuas mãos, o Brasil e o resto do mundo em Tuas mãos, ó Pai, diante de uma situação tão complicada, tão assustadora. Pedimos a Tua intervenção, ó Deus. Nós buscamos a Ti porque nós cremos na Tua grandeza, nós cremos que o Senhor, ó Deus, com a Tua boa mão, pode sim, ó Pai, agir no meio desse caos, ó Deus. Nós confiamos em Ti, por isso nós rendemos a nossa vida em Tuas mãos e entregamos a nossa adoração a Ti. Recebe, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar então neste momento, meus irmãos, louvando a Deus com mais alguns cânticos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em
em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Meus irmãos, e esse Deus grande e soberano, Ele quer falar conosco nesta manhã. E o pastor Daniel vai nos trazer a mensagem nesta manhã. Nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus agora, pedindo para que Ele ilumine as nossas mentes e corações. Amado Deus, Deus grande, Deus poderoso, nós sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós, que o Senhor quer falar aos nossos corações. E nós entregamos a vida do pastor Daniel em tuas mãos, sabemos que o Senhor já tem trabalhado no seu coração, que o Senhor o use mesmo como instrumento em tuas mãos para transmitir a tua mensagem para nós nessa manhã. Abençoe-nos, ó Pai, na leitura da tua palavra, na meditação da tua palavra, que teu Espírito Santo que habita em nós abra as nossas mentes e os nossos corações, nos torne sensíveis, ó Pai, à tua palavra, à tua vontade, ó Pai, para que ela se realize e se cumpra em nossas vidas. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. A graça e a paz estejam com todos. Quero convidá-los para abrirem as Bíblias na carta de Tiago, no capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, verso 13 a 17. Tiago, capítulo 4, verso 13 a 17. Diz assim o nosso texto: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos ouvem por meio desse recurso, há um ditado popular que diz, o futuro pertence a Deus. Sempre que essa expressão é empregada, é como se alguém dissesse, calma, mantenha os seus pés no chão, não se considere tão seguro de si mesmo, pois o dia de amanhã não está em suas mãos. O ditado conhecido, o futuro a Deus pertence, traduz a experiência da finitude e das limitações humanas. Essa experiência, aliás, da qual nós não gostamos muito de ouvir falar. O ser humano prefere exaltar a potencialidade que Deus colocou sobre si. Aliás, o Salmo de número 8 nos informa isso, nós somos um pouco menores do que Deus. Sim, é verdade, é incrível a capacidade humana, aquilo que nós somos capazes de realizar, tanto no sentido construtivo como destrutivo.
Mesmo o ser humano que já se lançou no espaço e que, por meio de pesquisas, alcança curas das doenças mais temíveis, é aquele ser humano também que promove guerras e destruições. O mesmo ser humano que se comove com as maravilhas da natureza é o que assiste insensível ao seu semelhante a morrer. Sim, tem razão o salmista ao inquirir a Deus, quando ele pergunta: quem é o ser humano para que deles te lembre? Conhecemos aquele que serve bem à humanidade, mas também a gente invariavelmente escolhe não servir à humanidade. Nós escolhemos os nossos próprios interesses, os nossos interesses mais imediatos. No ano de 2010, a minha vida familiar, profissional e todas as minhas rotinas foram interrompidas por um vírus, o que me levou a 9 dias de internação. Foi um período de uma experiência prolongada de ansiedade, medo, insegurança, da qual eu nunca havia passado na minha vida. E você? Você, na sua vida, teve os seus planos interrompidos de maneira abrupta e temporária? Eu acredito que sim. Essa experiência é comum a muitos de nós. É comum a muitos brasileiros. Por que não lembrar dos últimos anos em que milhões de brasileiros tiveram seu fluxo natural interrompidos, seu fluxo natural da vida interrompidos pela perda de um emprego, por exemplo, pela mudança de carreira ou por um tratamento de uma saúde, de uma enfermidade que chegou rapidamente à sua vida, por um divórcio, pela partida de alguém que você amava, enfim, alguma mudança inesperada. Este também é um momento de restrições para a nossa nação. A diferença é que somos parte não de uma experiência individual apenas, mas agora de uma experiência coletiva, em que os governos e autoridades na saúde pública têm chamado toda a população brasileira a ficar em casa, a se resguardar e a não serem não somente contaminados, mas também não serem vetores de contaminação de outros. O nosso tema dessa manhã, queridos irmãos, é a vida humana e as suas fragilidades. E olhando para o contexto maior da carta de Tiago, a gente pode tirar algumas informações valiosas que nos ajudam a situar o nosso texto no contexto. Bom, a primeira informação que Tiago nos dá aqui no contexto maior da carta é que ela foi endereçada a cristãos de origem judaica dispersos no mundo greco-romano. Ela tinha como objetivo animar a fé daqueles irmãos, numa situação adversa, marcada por tentações. Nessa situação, a dubiedade e a inconstância são criticadas, conforme o verso 7. O autor orienta os seus leitores para que busquem sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria consiste, em outras coisas, em tomar consciência da brevidade da nossa existência. Os versos 9 e 10 nos dão conta disso. Mas, sobretudo, as pessoas que constroem a sua autoconfiança sobre as suas riquezas devem se dar conta de que também perecerão. Uma outra informação valiosa que o contexto da carta de Tiago nos traz é de que a fé não admite acepção de pessoas. Em especial nas comunidades cristãs, nas comunidades de fé, nós não devemos nos deixar levar pela atração das riquezas. E, finalmente, uma informação não menos valiosa, um tema caríssimo à carta de Tiago, é que a fé precisa ser vivida, praticada, ou, para usar a própria linguagem de Tiago, manifestar-se em obras. Capítulo 2, verso 14. A prática da fé não combina com a inveja, com o egoísmo, nem muito menos com a autossuficiência e a jactância. Bem, a fragilidade humana nos alerta contra a nossa autossuficiência.
Eu gostaria que você guardasse essa frase. Porque se a vida humana é frágil, e se a vida humana opera a partir de muitas e incontáveis fragilidades, essas fragilidades nos alertam contra a nossa autossuficiência. O ser humano não pode assegurar-se de que viverá amanhã. E ainda assim, não há razão para desespero, pois Deus nos anima a viver da fé no seu Filho Jesus. Confiar que a vontade dele se cumprirá, liberta-nos. Liberta a mim, liberta a você, da busca desenfreada por construir para si garantias que nos assegurem a vida. Mais do que isso, a tentativa de construir um sentido para a nossa própria vida. Bem, já que a fragilidade humana tem o potencial de nos alertar contra a nossa autossuficiência, dos versos 13 a 14 do nosso texto, a gente pode tirar uma lição preciosa. Deus é Senhor do futuro. Os versos 13 e 14 nos dá essa advertência, que os nossos projetos, eles têm um alcance limitado. E acreditar que todos os nossos projetos se cumprirão da maneira que a gente pensou e desenhou, é confiar na nossa própria capacidade e pode chegar, inclusive, à arrogância. Tiago nos ensina a dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não como um slogan para conseguirmos que Deus abençoe nossos negócios, mas para que nós mesmos consideremos se aquilo que planejamos ou esperamos realmente corresponde à vontade de Deus. O texto rompe, queridos irmãos e irmãs, com as nossas pretensões de autossuficiência, mas também nos anima a colocar a nossa confiança naquele que tem em suas mãos a conta dos nossos dias e sabe que o que nos reserva o dia de amanhã. Ele conhece todas as nossas necessidades e ele sabe que se andarmos ansiosos quanto ao futuro, nós não construiremos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Aqui é importante resgatar a lembrança da promessa de Cristo proferida no Sermão do Monte. Não vos inquieteis, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que tendes necessidades vos serão acrescentadas. Mateus 6, do verso 30 a 34. Deixemos que Ele tome conta das nossas ansiedades e das preocupações que insistem em nos tirar o sono. Lembremos que somos criaturas e que a sua vontade em relação a nós é o amor. Justamente seu amor por nós nos assegura a dignidade e nos permite fazer planos e projetar o futuro. Uma outra questão importante que o texto nos coloca diante da fragilidade humana em que somos alertados contra a nossa autossuficiência é que autossuficiência é pecado. É quando nós tiramos a nossa confiança em Deus e colocamos em nós mesmos. E os versos 15 a 17 vai relatar um pouco disso. Em vez disso, devias dizer, diz o texto, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esse verso 15, Tiago nos ajuda a ter uma dimensão realista sobre quem somos e o que podemos. Afinal, nós não podemos todas as coisas. Essa crise na qual não somente a nossa nação está em meio, mas também várias nações do mundo, nos lembra exatamente isso. Nós não podemos todas as coisas. Lembra-nos também o texto de Tiago, que em especial de que não temos ciência sobre todos os dias da nossa existência. Tal como Jesus na parábola sobre o avarento, em Lucas 12, do verso 16 a 21, ele traduz: a experiência mais corriqueira da vida terrena é a impotência humana em face ao futuro. Pois bem, o texto nos pergunta,
no verso 16, onde, pois, haverá lugar para autossuficiência e vanglória? Onde haverá lugar para autossuficiência e vanglória? Eu creio que esse momento, queridos, a gente passa muitas vezes por essa consciência, né? Onde, no momento atual que o mundo vive, e em especial o nosso país, de restrições e de recolhimento, onde há lugar para a autossuficiência? Onde há lugar para a vanglória? Quem haverá de poder garantir para mim e para você, e para o nosso país e para todas as outras pessoas, que a recuperação dos empreendimentos acontecerá ainda no ano de 2020? Quem poderá garantir que os nossos negócios, que os seus estudos, que a sua vida e a sua própria saúde, ainda no ano de 2020, estarão de acordo com aquilo que você projetou, de acordo com aquilo que você planejou? Por isso, queridos, o convite da palavra é simples, é singelo. É bom que possamos colocar nossa existência sob a bênção e o cuidado de Deus. Tiago nos anima a deixar que Ele, o Senhor das nossas vidas, seja presente todos os dias. Expressões como tua graça, tua vontade, tua glória, podem substituir outras como meu mérito, minha vontade, minha honra, minha capacidade nesses dias de aflição. Por fim, o verso 17 nos lembra que em todo tempo, mas em especial nesse tempo, se virmos o próximo em dificuldade e estando ao nosso alcance fazer o bem e não o fizermos, pecamos. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia, de compaixão para aqueles que estão ao nosso redor e atender e acudir à necessidade desses queridos que o Senhor colocará ao nosso redor. E atender às necessidades vai além das orações, vai além de palavras de encorajamento. É realmente colocarmos recursos que Deus colocou em nossas mãos, também à disposição daqueles que provavelmente sofrerão um pouco mais com a situação econômica do nosso país. Eu termino essa meditação, essa conversa a partir do texto bíblico, essa pregação da palavra de Deus, trazendo esse questionamento para nós, né? Será que nós podemos abrir mão das nossas vontades nesse momento em favor do próximo, em favor da sociedade, em favor da nossa família, da igreja e daqueles que a gente nem conhece? Peça a Deus uma consciência renovada sobre a fragilidade humana, que nos leva a confiar mais no Senhor, no presente e no futuro, do que em nós mesmos. Peça ao Senhor também que nos livre do pecado da autossuficiência, nos liberando para viver uma vida com planejamento, sim, uma vida com projeções, sim, mas confiando no amor imutável do nosso Senhor Jesus. E não apenas nas circunstâncias ou nas notícias que o mercado nos oferece, ou que as circunstâncias nos oferecem. Notícias difíceis a cada dia, notícias realmente difíceis, mas que o Senhor nos ajude, e que o Senhor nos capacite, e que o Senhor volte o nosso coração para confiar nele nesses tempos. Lembre-se, a fragilidade humana nos alerta sobre a nossa autossuficiência. Quero convidar você para orar. Pai eterno, nós confessamos, Senhor, a nossa dificuldade de confiar somente ao Senhor o nosso presente e futuro. Senhor, nós também confessamos
a nossa autossuficiência, que faz planos e acredita que eles acontecerão porque, afinal de contas, nós fizemos um plano. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a não sermos omissos, a não sermos omissos em relação às nossas responsabilidades, mas ajuda-nos, Senhor, a sermos confiantes em relação à realidade na qual a Tua igreja está vivendo, na qual o mundo está vivendo e na qual precisamos depender cada vez mais do Senhor. Pai, visita, Senhor, as famílias da Tua igreja, visita as famílias que, porventura, estão passando questões econômicas difíceis, que estão passando questões na área da saúde complicadas, que estão passando por questões emocionais e espirituais também complicadas. Ó Deus, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia e que o Teu amor alcance os Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, nós oramos confiados no Teu favor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós teremos agora um momento de gratidão a Deus. Mesmo ausentes, como igreja reunida, como igreja congregada, nós faremos um momento de gratidão, de entrega de dízimos e ofertas, e você pode fazer depósito ou transferência na conta da igreja. Afinal de contas, nesse período que a gente não se reunir presencialmente, a igreja continuará aberta e servindo às necessidades da comunidade. E as despesas fixas também permanecem. Então, você pode fazer desse momento a sua gratidão a Deus e procurar, se for o caso, o tesoureiro para fazer a sua oferta ou a entrega do seu dízimo, se o recurso do depósito ou da transferência não lhe for, não tiver ao seu alcance. Nós faremos isso ouvindo mais um cântico e estaremos então nos despedindo. Mantenha o seu WhatsApp conectado ao WhatsApp da igreja para você receber mais informações e para você receber o desdobramento das situações que estão acontecendo para que o conselho te mantenha informado. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Finalmente, eu quero convidar você a manter as suas orações diante de Deus. Reúna-se em família, leia a Bíblia em casa, reúna os seus familiares, seus amigos para orar, não somente pela igreja, mas pela nossa nação, por esse momento
pelo qual a nossa nação está passando, para que não haja um número tão alto de pessoas confirmadas ou contaminadas, confirmadas com a contaminação do vírus. E, acima de tudo, para que não haja tantas mortes, para que Deus preserve o seu povo. Eu quero me despedir com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs, trazendo serenidade, paz e segurança, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.